Muito obrigado pelas informações, Rian. Tem dois assuntos aí, portanto. O primeiro foi essa confusão que aconteceu depois do Fla-Flu ali, com o bate-boca do Fred, com os dirigentes do Flamengo, os repórteres ali tentando entender o que estava acontecendo. E como pano de fundo, evidentemente, tem todo o estresse do jogo. Havia esses 120 convites para cada clube, que o Flamengo usou, o Fluminense não, dizendo que estava respeitando os cuidados sanitários, e a federação, portanto, havia liberado esses 150 convites, o que, obviamente, acaba gerando uma aglomeração se não há estrutura, a infraestrutura ali, toda a organização, todo o planejamento estratégico para que essas pessoas pudessem estar no estádio. Portanto, foi um jeitinho, um puxadinho que foi arrumado aí, que, de certa forma, atropela a competência que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal para a prefeitura estabelecer se pode ou não entrar torcedores. O estádio não está aberto para torcedores, mas aí libera convites, aí libera 150, aí desses 150 uma boa parte fica aglomerada. Aí já começa a render um tumulto e, obviamente, com toda a rivalidade entre Flamengo e Fluminense, um lado pode apontar o tumulto do outro e isso causar um ruído ainda maior que não serve de bom exemplo para a população nesse momento. A outra coisa, né, Rian, é a decisão da prefeitura de que não vai poder haver torcida no segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Como eu vinha comentando nas últimas semanas, é a decisão que eu considero de fato mais prudente. Não é porque não possa haver algum tipo de público dentro de todos os cuidados possíveis, ainda durante a pandemia, mas mais para frente. Pode até haver, desde que haja todo um planejamento para isso. Agora, você estrear isso, essa novidade dentro da pandemia, depois de todo um período de restrição, na decisão do campeonato, com toda a rivalidade que existe entre Flamengo e Fluminense, entre as torcidas do Flamengo e do Fluminense, sem que tenha havido uma experiência para trazer maior conhecimento sobre os procedimentos necessários para evitar qualquer confusão, aí eu considero perfeitamente inadequada. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, sob comando do Eduardo Paes, está exercendo a sua competência, repito, legitimada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre gosto de lembrar os artigos da Constituição, porque tá cheio de gente aí fingindo que essas coisas não estão previstas na Constituição. Elas estão sim. Você tem lá o artigo 23, que diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública. Portanto, é competência do município cuidar da saúde pública. Isso está previsto lá no artigo 23 da Constituição. E você tem o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Portanto, saúde, direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas que quem vai tomar é justamente o ente que tem competência para isso. E aí você vai lá no artigo 23 e ele mostra que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, o município tem competência para adotar determinadas políticas que visem a redução do risco de doença. Então a decisão está correta, é uma decisão mais prudente e nas próximas semanas vamos avaliar se é possível construir um planejamento estratégico para permitir algum público, não evidentemente em condições normais de temperatura e pressão, com toda a torcida enchendo os estádios. A gente vinha falando aqui mais cedo, né? Eu ainda não estava, mas a equipe da Band News FM sobre casos de festa no Copacabana Palace. É preciso entender que a pandemia não acabou. Milhares de pessoas ainda estão morrendo por dia no Brasil. Então, qualquer flexibilização, ela simplesmente é pelo funcionamento de determinadas atividades dentro de todos os cuidados. Eles precisam ser tomados também no futebol.